Oi, gente, tudo bem? Vamos começar essa série de vídeos que eu pretendo fazer para vocês irem acompanhando junto comigo essa segunda gravidez. Eu quero contar aqui nesse primeiro vídeo os primórdios de tudo. Vamos começar lá atrás, vamos voltar lá atrás. Vamos lá. Mas eu vou tentar ser breve, porque eu sei que, né, eu não sou muito objetiva, já não estou sendo, mas vou tentar. Vamos lá. A Alice está com 7 anos, certo? Já tem 7 anos que eu falo com o Leandro que eu quero ter mais um filho. Sem brincadeira. Eu lembro que no primeiro mês de vida da Alice foi tudo muito difícil, questão de adaptação, de amamentar, questão de bebê recém-nascido, tudo muito novo, privação de sono. Eu fiquei muito cansada. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para minha irmã. Eu falei, cara, eu acho que a Alice vai ser filha única, não é possível, isso aqui é muito difícil e tal. E ela falou, espera mais um pouquinho, ela acabou de chegar, calma, calma. Gente, deu exatamente um mês que a menina tava lá ali no meu colo, um mês de vida, e eu falei, não, realmente, eu quero mais, eu quero mais. Então, literalmente, desde que a Alice tinha um mês, eu falo pro Leandro que eu quero ter mais um filho. Porém, sabemos que querer não é poder, certo? Porque materializar um filho no mundo não é simples. Tanto pela questão biológica quanto pela questão emocional, tanto pela questão psicológica, tanto pela questão física, tanto pela questão financeira. Então, existem muitos fatores e tudo deve ser pensado com bastante carinho, bastante cuidado, porque botar um filho no mundo não é uma brincadeira, certo? A minha vontade está ali, latente, há 7 anos, mas eu sei da realidade que a gente tem. Então, apesar de eu querer muito, apesar de eu pedir muito, apesar de todo mundo que chegava para mim falava, você tem só ela, eu sempre respondo, por enquanto, eu quero mais, blá blá blá. Apesar de tudo isso, eu sei a realidade que a gente tem, cada família de uma forma. O Leandro é extremamente racional. Tem que ser, né? Porque eu sou o coração, ele precisa ser a razão de dentro de casa. Porque eu sou completamente emotiva. Mas por causa de todos esses fatores que realmente a gente demorou bastante para realizar esse desejo. Ele sempre quis também. Ele sempre falou que se tivesse condições financeiras, para ele realmente o que bate mais forte é a condição financeira. De fato, porque todo o resto, a emoção, o psicológico, o físico, fica comigo, né? Porque sou eu que vou gerar, eu que vou alimentar, enfim. Mas para ele a questão financeira pesa e pesa muito, e ele tá certo, porque não é barata as coisas hoje, não é simples a vida hoje. E as coisas foram acontecendo de uma maneira que realmente esse desejo foi ficando para depois, para depois, para depois. Vamos começar por. A Alice nasceu em 2018, a gente estava morando no apartamento de um quarto. O apartamento era do meu pai, então a gente não pagava aluguel, eu não trabalhava fora, mas eu tinha alguma renda ali, eu fazia algumas coisas de casa. Ganhava bem pouquinho, mas dava para ajudar. A gente tinha pouca conta, muito pouca conta, porque a Alice ficou comigo até o limite. Eu botei ela na escola, a gente começou a ter esse gasto com a escola só com 4 anos e meio dela. Então, realmente, a gente tinha pouco gasto, mas tinha pouco espaço. A gente morava no apartamento de um quarto. Era o bercinho dela junto com a nossa cama num cômodo. Era apertadinho, mas funcionou no início. Então, 2018 ali ela nasceu, 2019 a gente continuava lá, beleza, ainda é muito pequeno, é muito apertado, quero outro filho, mas eu sei que não cabe, beleza? 2020 bateu pandemia. Vocês sabem que o Leandro, ele trabalha como fotógrafo, então ele estava muito frenético em casamentos, em eventos, e na pandemia a gente ficou um ano sem poder trabalhar. Ele não saiu de casa por um ano, não conseguiu trabalhar, fez vários contratos cancelados, vários contratos adiados. Foi um baque, de repente, foi um baque extremamente gigantesco na nossa vida. Graças a Deus a gente não pagava aluguel, a gente morava num lugar que a gente tinha segurança. Graças a Deus a minha família conseguiu ajudar quando a gente precisou, porque, cara, foi um período muito, muito difícil. Só agora, 2025,
que a gente realmente está conseguindo voltar a se estabelecer de uma forma mais ok, tá? Então 2020 bateu pandemia, bateu aquele desespero, aí passou 2021, 2022. Chegou 2022, eu já estava trabalhando assim por trás ali no congresso com uma amiga minha da comunicação também. Ela trabalhava no congresso, eu trabalhava para ela, fazia algumas coisas, ela me pagava por fora, aquela coisinha mais simples. Só que eu falei, cara, a partir do ano que vem eu vou precisar procurar alguma coisa para mim que me pague melhor. Então, se eu não conseguir ser contratada junto com você aí no congresso, eu não posso continuar desse jeito, porque era uma dedicação muito intensa, sabe? Porque o trabalho lá é muito, e eu estava trabalhando, ganhando uma partezinha minúscula do salário dela. Eu entendo que ela não podia me pagar mais, mas eu também não conseguia compreender por que as pessoas que sabiam da minha existência e sabiam que o meu trabalho era um trabalho necessário ali junto com o dela na comunicação de um gabinete lá no Congresso, por que eles não me contratavam? E realmente, gente, político não quer gastar. Político tem grana, tem verba de gabinete, mas não quer gastar. Então foi coisa de um ano ela tentando me botar lá, me contratar, até que no começo de 2022 a gente conseguiu. Então, no começo de 2022 foi a primeira vez que eu trabalhei fora. A Alice era pequenininha, mas ela já estava ali num processo mais tranquilo, questão de adaptação, de ficar longe de mim. E aí eu fui trabalhar fora. Trabalhei no Congresso. 2022 inteiro, o ano de campanha, foi... Não vou falar palavrão aqui, porque né, esse canal é um canal que crianças assistem também, mas foi muito difícil, foi muito desafiador. Trabalhar com político não é uma coisa fácil, não é uma coisa legal, porque a grande maioria deles não são pessoas muito legais de se conviver, e o que eu trabalhava entra nesse bololô ali. Mas enfim, me dediquei, trabalhei, já passei 24 horas sem ver a Alice acordada. Foi muito difícil para mim, mas a gente seguiu porque o salário era bom. Eu acho que para a área de comunicação, o Congresso é o melhor lugar que tem no sentido de renda, de salário, para quem quer trabalhar particular, né? Para quem não é concursado na área de comunicação, né? Enfim, ganhava bem. E foi aí que a gente começou a pensar. A Alice já estava com 4, quase 5 anos, estava começando a ficar apertado lá no nosso apartamento. O Leandro tinha um escritório, só que ele ia entregar o escritório porque estava muito caro de manter, então juntou muita coisa. Juntou eu trabalhando fora, tendo um pouco mais de renda, juntou o Leandro entregando o escritório dele, trazendo tudo que tinha do escritório para dentro de um apartamento de um quarto, e juntou a Alice crescendo e as coisas começando a ficar sufocadas no apartamento. Aí eu virei para ele e falei, cara, é a hora da gente procurar um lugar para a gente morar, para a gente se mudar, um lugar maior, para a Alice ter um quarto para ela, você ter um escritório para você e a gente ter mais espaço, porque tá ficando insuportável, realmente, estava muito entupido o apartamento. E aí a gente começou as buscas, eu crente que eu ia continuar trabalhando no Congresso, ia continuar tendo um salário legal. E aí a gente conseguiu achar esse apartamento que a gente mora hoje, que ele é maravilhoso, a gente ama morar aqui. Tem 3 quartos, mas é um quarto da Alice e um escritório do Leandro. Um quarto nosso e o resto da casa, né? E aí a gente se mudou no início de janeiro de 2023. E aí a gente fez a festa de 5 anos da Alice, gastamos com a mudança, gastamos com a festa, porque eu tinha a promessa de que o deputado para quem eu trabalhava, que virou senador, estava concorrendo ao Senado na campanha e ganhou, que ele ia continuar comigo, ia continuar com todo mundo da equipe. Porém, deputados não querem, senadores, né, agora, não querem gastar, certo? Então, eu fui mandada embora. Tive promessas e mais promessas dele e da chefe de gabinete, mas eu fui mandada embora. Então, a gente já tinha matriculado a Alice na escola, pagado tudo, a gente já tinha se mudado, a gente assumiu um aluguel caro, uma escola cara, pagamos uma festa cara, porque quisemos nos dar esse luxo, porque a gente podia na época, para eu ser mandada embora coisa de uma semana depois. Para vocês verem que não é simples, os bastidores da vida adulta, assim, não é simples.
Então, 2023 foi mais um baque pra gente, porque eu fiquei sem renda. Então, a gente começou, a minha família me ajudou muito, eu sou muito grata a isso. O Leandro conseguiu segurar as pontas ali, porque ele tinha um dinheiro guardado também. E a gente conseguiu ir caminhando aos poucos, mas já olhando outra escola, porque a que a Alice estava era muito absurda de cara. Então, também não dava de jeito nenhum para cogitar outro bebê nesse período, certo? Então, passamos 2023 nessa angústia, nessa batalha ali, contando dinheiro ali o tempo todo, eu tentando alguma coisa por fora. Aí chegou 2024, a gente mudou a lista de escola, botou ela numa escola mais perto e mais barato. E a gente conseguiu começar a se reerguer, porque eu consegui um emprego que era home office, que não pagava muito bem, mas que pelo menos já estava dando uma ajudada, dando uma aliviada, que é o emprego que eu tenho hoje, que eu fui só melhorando lá, o pessoal é muito gente boa, eu fui só subindo e agora eu estou num contrato bem legal, com um valor bem legal, para trabalhar home office, maravilhoso. Porém, chegamos em 2024. 2024, eu resolvi que eu ia parar de tomar o medicamento que eu estava tomando anticoncepcional até então, porque em paralelo a isso, eu estava tratando das doenças que eu tenho, porque apareceu uma autoimune, a gente começou a entender o que que era, depois desconfiaram de outra autoimune. A gente foi atrás de fazer 500 milhões de exames para poder tentar descobrir, fechar diagnóstico, não fechava dessa segunda doença. Acabou que descartou a segunda doença, que seria SAF. Eu tenho PTI, que é uma doença que interfere na questão da coagulação, na questão das plaquetas. Então, acaba que tem maior risco de hemorragia, porque as plaquetas ficam constantemente baixas. É uma coisa completamente autoimune, completamente que o meu corpo resolveu ter, não sei por quê. Ninguém sabe dizer a causa. Não tem cura, mas tem remissão, estamos torcendo por ela. E desconfiaram de SAF, não fecharam o diagnóstico de SAF, beleza. Parei de tomar um medicamento anticoncepcional porque eu estava de saco cheio de ficar botando hormônio para dentro do meu corpo. Eu queria deixar meu corpo dar uma aliviada, dar uma respirada. E eu avisei para o Leandro, ele falou, ó, se você quiser, o seu corpo fica à vontade, a gente previne de outras formas. Foi assim que a gente fez, 2024. Aí passamos o ano inteirinho prevenindo questão de gravidez fora do período que a gente estava ali se planejando de fato, com tabelinha. Eu acompanho eu tenho um aplicativo, eu acompanho direitinho ali o período fértil, é tudo bem regularzinho, questão da menstruação e tudo mais. E deu super certo. Virou 2025. E aí a Alice tá crescendo, eu tô ficando mais velha, o Leandro tá ficando mais velho, a condição já deu uma melhorada. Então, começou a pesar ali os pedidos. Agora, tanto o meu quanto da Alice, pra cima do papai. Chegamos em 2025, eu acho que o Leandro começou a se sentir pressionado, não sei o que aconteceu na cabeça dele, ele não me conta, tipo, por que que você resolveu tentar, de fato. Foi, tipo, tudo seguindo, tudo indo, até que, em maio, passou ali janeiro, fevereiro, março, abril, maio, a gente ficou junto ali num período fértil. Aí eu fiquei tipo, já com aquela pulga, né, atrás da orelha. Aí eu fiquei esperando a menstruação descer, porque é sempre bem regularzinho. E aí eu, na ansiedade, naquela agonia de querer saber logo, fiz um teste. Maio de 2025. Tá aqui, eu tenho o teste. Deu negativo. Beleza, uma só linha, negativo. A menstruação desceu no dia seguinte, que era o dia previsto para ela descer mesmo. Eu fui muito agoniada, fiz o teste antes da hora. Desceu, beleza. Pulamos maio. Junho, a mesma coisa. Não esperei a menstruação vir. Eu resolvi um dia antes da data prevista fazer outro teste. Negativo, uma linha, beleza. No dia seguinte, desceu, tudo normal, vida que segue. Julho. Eu falei, não vou ser afobada, não vou fazer teste sem esperar a data da menstruação descer. Se atrasar, eu faço. Pois não é que a bicha atrasou? Olha a palhaçada. Atrasou 2 dias.
Aí eu fiquei, vamos fazer um teste. Fiz um teste. Deu negativo, uma tira, uma linha. Aí eu falei, ué. Aí a bicha desceu. Com 2 dias de atraso, eu falei, tá de sacanagem. Beleza. Chegamos em agosto. Agosto, mesma coisa. Fiquei esperando o dia. Quando deu o dia da bicha descer, desceu. Só que desceu diferente. Não desceu ali vermelho, com mais fluxo, do jeito que costuma ser. E eu tenho um sintoma que acontece um dia antes da menstruação descer, que é o quê? Dor nos seios. É a única coisa que eu tenho no sentido de TPM. Eu sinto dor nos seios, no dia seguinte a menstruação desce. É sempre assim. Já tá assim desde o começo de 24. Só que nesse mês de agosto, eu não senti dor nos seios no dia anterior e no dia que era para descer, desceu, só que pouquíssima quantidade e numa coloração mais marrom. Aí eu falei, ué, durou 2 dias. E eu já conhecia a tal da anidação. O que é anidação? Nidação é quando acontece ali, quando aconteceu a fecundação e aquele bichinho ali que vai se tornar um embriãozinho, ele se instala na parede do útero. É quando realmente acontece uma fertilização, uma gravidez. Então é o primeiro sinal. Não são todas as mulheres que têm anidação. Eu não tive na Alice, mas dessa vez estava muito com cara. Por que é? É uma coisinha que sai parecendo menstruação, mas não é menstruação. É numa coloração marrom, em pouca quantidade e dura mais ou menos 2 dias. Tava exatamente assim. Aí eu fiquei olhando, gente. E aí teve um dia que eu acordei e eu senti muita dor nos seios. Aí eu falei, não. São 2 sintomas de gravidez: dor nos seios, seios bem sensíveis, e inidação. Aí foi quando eu resolvi fazer um teste. Aí eu tenho anotado a cronologia de como foi a descoberta de tudo. Como eu descobri? Falei para vocês, né, de todo o anterior, todo o passado. Aí, no dia 28 de agosto, eu tenho que anotar as datas, porque senão eu não lembro. 28 de agosto, eu fui deixar as meninas na escola, passei na farmácia na volta e vim para casa. Aí, almocei, junto com o Leandro, fui no banheiro, fiz um teste. Gente, foi esse aqui simplão, né? Que vem no copinho, você faz o xixi no copinho, bota o teste. Aí eu botei em cima da pia, fui me limpar e tal, esqueci por um segundo ali. Quando eu olhei, estavam as 2 linhas. Tá aqui, ó. Ai, dá pra ver? Dá, né? 2 linhas. Aí eu fiquei olhando assim, eu fiquei sentada, olhando. Por alguns segundos. Aí eu falei, não. Não. Oxi. Eu fiquei completamente descrente. Eu queria, sabe quando você tem a expectativa assim naqueles vídeos que aparecem na internet, da mulher tá querendo muito uma gravidez e tentando e tal, e sempre grava quando tá fazendo teste, e aí o teste dá positivo, a mulher fica em êxtase e chora, e fica emocionada, e fica feliz e pula, ou então fica nervosa. Eu nem pensei em filmar, porque a minha reação foi de completa descrença. Eu só fiquei olhando assim. Aí eu, eita. Aí eu comecei a me tremer. Aí o que eu fiz? Não teve surpresa, não teve nada, gente, porque na prática você não sabe como você vai reagir. Então, por isso que eu não gravei nada, não teve nada. Eu peguei o teste. Aí eu botei a mão pra trás, assim, fiquei assim. E cheguei na porta do escritório. O Leandro tava lá no computador e tal. Aí ele olhou pra minha cara. Aí ele falou, o que foi que você tá estranha? Aí eu só falei, amor, deu ruim. Aí ele só virou e falou assim, que foi, você tá grávida? Porque o bichinho, ele sabia o que ele tava fazendo, né, gente? Ele não é inocente. Aí eu peguei e falei, de acordo com isso aqui, sim. Aí eu mostrei pra ele. Aí ele só virou e falou assim, agora é trabalhar pra ter mais dinheiro. Esta foi a reação do menino.
Não teve entregar presente, entregar a caixa, ele ficar feliz, emocionado. Não teve nada disso. Nada disso. Nem pra ele, nem pra mim. E aí eu falei, cara, sério? Ele uai. Você não queria tanto? Então, agora a gente trabalhar pra ter dinheiro, porque vai ter mais alguém aqui com a gente. Aí eu, caraca, cara. Segui descrente. Segui descrente. Isso era o dia 28 de agosto. Beleza. Aí eu falei, ó, não vamos contar pra ninguém, nem pra Alice. Porque eu quero ir na médica, eu quero tomar as primeiras providências e aí depois a gente vê o que faz. Tá. Aí, primeiro teste foi esse. Beleza. Eu falei que eu estava descrente. Certo? Certo. O que eu fiz? Comprei outro teste. 2 dias depois. Aí a Alice estava brincando lá embaixo, era um sábado, o Leandro não teve evento nesse dia, estava no computador, estava de boa. Eu não falei nada, saí, peguei o carro, saí, fui na outra farmácia, porque eu queria outro teste baratinho, mas de um modelo diferente. Eu não queria aquele da Clear Blue, que aparece grávida, assim, que é tecnológico, assim, porque ele é muito caro. Eu queria um teste baratinho. Aí eu fui em outra farmácia, consegui achar esse rosinha. É bem bonitinho, ele é uma tecnologia diferente, ele é uma tampa, ó. Você coloca essa parte aqui direto no xixi, quando você senta no vaso, você bota assim, faz xixi direto nele, e aí chacoalha assim. Enfim, chacoalha assim pra tirar o excesso, bota a tampinha bonitinho e deixa quieto esperando. Gente, foi extremamente rápido. Apareceu os 2 risquinhos. Ó, foi muito rápido aparecer. Tá de cabeça para baixo, né? Aqui, dá pra ver? Ah, mas tá ao contrário, porque a câmera tá ao contrário, enfim. Mas tem os 2 risquinhos. Aí eu cheguei no escritório, a Alice estava lá debaixo do prédio brincando e tal. Cheguei no escritório e falei, amor, fiz outro teste. Realmente, eu acho que é isso mesmo. Aí ele falou, mas por que você fez outro? Já não tinha dado positivo? Eu falei, já, mas eu não tô acreditando. Aí ele, mas por quê? Tipo, o Leandro já embarcou desde o começo, desde sempre. Isso foi legal. Eu tava descrente. E eu segui descrente. Eu peguei isso aqui, eu falei, cara, é esse bonitinho, rosinha diferente, que a gente vai botar nas fotos e tudo mais pra anunciar. Porém, sigo descrente. Aí eu falei, eu só vou acreditar com o exame de sangue. Beleza. Saí correndo. Ah, e detalhe, a gente trocou de convênio na semana que eu descobri. Tipo, no dia anterior. Porque o convênio que a gente tinha era muito caro, tava ficando muito caro, tava inviável de pagar, e a gente trocou de convênio. Então, a minha médica, que é ginecologista e obstetra de alto risco, que me acompanha há 3 anos e conhece todo o meu histórico, que descobriu a segunda doença que eu tenho, que é uma variação genética, não é uma doença autoimune, é uma variação genética. Ela não atende o convênio novo, então eu vou ter que pagar por fora, porque eu não vou largar dela, porque é ela que vai me garantir segurança e confiança de que vai dar tudo certo. Enfim, aí o que eu fiz? A gente tinha uns dias ali, até o dia 3 de setembro, era o limite do convênio anterior, que a minha médica aceitava. Aí eu falei, cara, eu preciso de uma consulta com ela urgente, dia 2, porque 30 que eu fiz o teste, sábado era agosto, então tinha 31, domingo foi 31. Então eu fui lá no dia 1, consegui a consulta pro dia 2, terça-feira. Fui na minha médica, expliquei tudo bonitinho, ela passou os primeiros exames de sangue, passou o relatório e falou, você vai buscar esse remédio hoje. Não deixe de começar hoje, porque você já está com 5 semanas de gestação e você precisa desse remédio todos os dias até depois do bebê nascer. Então vai hoje na Policlínica de Taguatinga. Eu estava a pé, eu saí da minha casa, vamos botar aqui a distância que eu andei. Eu saí da minha casa a pé, fui andando até o consultório da minha médica. Aí ela falou para eu ir até a Policlínica. Tava na hora do almoço. Eu fui andando até o Alameda Shopping em Taguatinga Norte? Sul? Sul. Taguatinga Sul. Depois eu fui até a Policlínica. Tá aqui a distância que eu andei nesse dia, debaixo de sol, grávida. Eu sou doida. Mas deu tudo certo. Eu fui, porque eu precisava daquele remédio hoje, naquele momento. Deu tudo certo. Peguei lá o remédio na Policlínica, que inclusive é este remédio, porque eu tenho essa variação genética que pode causar coágulos, que pode causar trombose, tanto em mim quanto no bebê. Então, isso daqui é um anticoagulante
que afina o sangue e faz com que fique tudo bem. Então, é isso aqui que está me protegendo o bebê, que vai garantir que a minha gravidez vai seguir tranquilamente até o final. Amém. E aí a médica no dia 2 me passou todos os exames, fui atrás do Clexane, já comecei a tomar, tomei sozinha desde o início, beleza? No dia 4, 2 dias depois, na quinta, eu fui no Sabin fazer os primeiros exames de sangue, porém, a doutora confiou 100% no teste de farmácia. Peguei no microfone, foi mal. Ela confiou no teste de farmácia 100% e sequer pediu beta. Aí eu falei, doutor, aí lá no Sabin eu falei, a doutora pediu beta? Não. Eu falei, meu Deus, mas eu quero beta. Eu não tô nem acreditando ainda que eu tô grávida. Eu preciso de confirmação. Manda fazer o beta. Aí eu paguei a parte, foi R$60, foi de boa. Fiz o beta. Aí deu a confirmação, deu 32 mil e alguma coisa. Então, tava ali entre 5 e 8 semanas. Realmente o que a doutora tinha ali calculado. Pausa. Vocês sabiam que a gravidez, as semanas de contagem da gravidez, elas começam a valer desde o primeiro dia da menstruação do mês anterior? Eu não sabia e eu não vejo o menor sentido nisso. Porque tem a menstruação, depois da menstruação você tem o período fértil, e é ali que você namora e acontece alguma coisa, depois você tem que esperar a próxima menstruação para ver que ela não vai descer e que aconteceu uma fecundação ali. Como é que as semanas da gestação começam a contar do primeiro dia, não é nem do último, é do primeiro dia da menstruação do mês anterior? Muito louco isso. Enfim, curiosidades. Voltando. Fiz os exames no dia 4, fiz o beta, confirmou a gravidez. Terceira confirmação, certo? Primeira, segunda, terceira. Eu ainda não estava crente, gente. Sabe quando você quer muito uma coisa, muito, 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 muito mesmo? E aí, quando essa coisa acontece, você fica assim, não, não é isso não. Você fica descrente? Exatamente. Exatamente. Nesse período, eu contei para apenas 2 amigas, que elas são amigas que não moram aqui em Brasília, então assim, eu ainda queria manter segredo, mas eu precisava falar para alguém para poder me convencer, porque eu não estava acreditando. E aí eu contei para 2 amigas, uma mora em Portugal, a outra mora em Florianópolis. Então, beleza, de boa, contei, manteram o segredo, ficaram super felizes, porque as 2 sabiam o tanto que eu queria, o tanto que eu sonhava com isso, elas ficaram radiantes, foi muito legal. Pelo menos, assim, dividir com elas, assim, nesse primeiro momento, foi fazendo a ficha cair mais um pouco, certo? E aí, resolvemos contar para Alice no dia 7 de setembro, que foi um domingo. Então, eu fui na médica terça, fiz os exames quinta, contamos no domingo. Por que eu quis contar para Alice logo? Porque eu queria ela na primeira consulta, na primeira ecografia. Então, a gente contou para ela, e eu vou contar para vocês agora como que foi a reação dela, a coisa mais fofa, mamãe, muito bonitinho. Seguinte, eu tenho esses 2 testes que são da época que eu descobri que eu estava grávida da Alice. Ó. A segunda linha tá até mais apagadinha, mas eu fiz esses 2 testes e foi com isso aqui que eu descobri que eu estava esperando a Alice. E aí, na semana anterior de contar para ela, eu estava mexendo ali na minha caixa de lembranças dela bebezinha, que eu tenho o chapeuzinho ali da maternidade, as pulseiras, fotos e os testes dela. Tava mexendo na caixa, ela chegou, viu isso aqui e perguntou o que que era. Aí eu falei, filha, isso aqui chama teste de gravidez. Quando a mulher acha que tá grávida, ela compra esse teste na farmácia, bem baratinho. E aí ele vem com um copinho, você faz xixi no copinho e bota esse palitinho. Se aparecer uma linha, a mulher não tá grávida. Mas se aparecer 2, ela tá grávida. Aí eu falei, quantas linhas tem aqui nesses aqui? Aí ela, 2 linhas. Eu falei, pois é, foi com esses 2 testes que eu descobri que eu estava grávida de você. Corta para o dia 7 de setembro, quando a gente contou para Alice. Como foi? Eu cheguei para ela, falei assim, filha, eu tenho uma coisa para te contar. Vem cá. Aí ela veio e ficou prestando atenção. Aí eu mostrei os dela. Falei, você lembra o que é isso aqui? Lembra, é um teste de gravidez. Falei, sim, e você lembra como que funciona?
Sim, quando aparece 2 linhas é porque a mulher tá grávida. Quando aparece só uma, ela não tá grávida. Falei, certo. Esses 2 testes eu fiz quando eu descobri você, certo? Certo. Aí eu peguei os outros e falei, esses 2 aqui eu fiz semana passada. Foi só isso. Aí ela pegou, olhou, aí ela olhou assim pra mim. Você tá grávida? Aí eu falei, tô. Gente, ela deu um pulo. Ela me abraçou, ela beijou minha barriga. O Leandro tava ali do ladinho, começou a rir, foi muito bonitinho. Aí ela ficou emocionada, ela ficou com vontade de chorar, deu pra ver assim, um olhinho cheio de lágrimas. Eu chorei, porque né, eu choro com qualquer coisa. Mas aí foi muito bonitinho. Aí eu tinha pensado em filmar a reação dela. Seria legal ter isso registrado. Porém, eu fiquei pensando, cara, eu não quero contar esse tipo de coisa pra ela com uma câmera apontada na cara dela. E eu nem me liguei de pedir pro Leandro filmar, porque ele tava assim do meu lado, né? Nem me liguei de pedir pra ele filmar. Acabou que vai ficar na nossa memória, vai ficar aqui registrado na minha narração desse momento especial também. Mas foi muito bonitinho. Ela me abraçou, ficou toda feliz, ficou pulando, quis chorar. Aí falou: esse é o melhor presente que eu já recebi na minha vida. Ficou muito feliz. Aí eu falei pra ela, a gente acalmou os ânimos. Aí eu falei, ó, mas ainda é um segredo. Não pode contar para ninguém, porque eu quero contar só depois que a gente fizer o primeiro exame para ver o bebê, que é a ecografia, né? Eu tô com a ecografia aqui, que é só no dia 15. Você consegue aguentar? Hoje é dia 7. Aí ela, consigo. Aí eu falei, aqui dentro da nossa casa a gente pode falar sobre isso. A gente pode tentar pensar em nomes pro bebê. Será que é menino? Será que é menina? O que você quer? A Alice e Leandro são time menina. Eu tô no time que eu acho que é menino. Eu tô no time que eu quero com saúde, por favor, que venha o que for, mas eu quero que venha com saúde. Mas eu acho que é um menino. A Alice e Leandro querem muito uma menina. Enfim. Aí, dentro da nossa casa, virou ali o nosso mundo falar do bebê, pensar em nomes, brincar com isso, imaginar como que ia ser e tudo mais. Fora da nossa casa, segredo, ninguém sabia. A Alice não contou para ninguém, ela foi muito linda e madura, conseguiu segurar o segredo. Aí fomos para o dia 15 de setembro, que foi uma segunda-feira, a gente fez a primeira ecografia. O único lugar que aceita o nosso convênio atual é o Laboratório Exame. Ok, marquei lá, fomos. Quero fazer uma observação. Vocês sabiam que eu não sei se todos estão assim hoje ou se é coisa do Laboratório Exame, mas eles proíbem celular dentro do quartinho onde está tendo o exame, porque a mulher, na hora que eu estava ali entregando documentação, entregando o pedido do exame e tal, a mulher, a senhora vai querer gravar o exame? Aí eu, tá de boa, eu gravo com o celular mesmo. Aí ela, é proibido usar celular dentro da sala, não, não pode. Aí eu falei, sério? Eu queria gravação, então quanto que é? Ah, R$ 20, paga aqui agora. Falei, porra, sacanagem. Ah, nem, gente, por que isso? Não pode gravar com o celular, eu queria só gravar a tela, assim, o batimento do bebê, era só isso. Eu tive que pagar R$ 20. R$ 20 para ter a gravação do exame. E um outro detalhe, eles não entregam mais o laudo com as fotos do exame em mãos. É tudo por uma senha, você tem acesso online. Aí eu falei, mas eu quero guardar o negócio. Aí eu fui hoje numa gráfica e mandei imprimir em papel fotográfico, só para eu ter, para mostrar aqui para vocês. A quarta, nossa, eu tô ficando doida já. A quarta prova de que sim, tem um neném nessa barriga. Aí eu mandei revelar isso aqui, imprimir. Enfim, aí só essas fotinhas mesmo que mostra o embriãozinho, isso aqui é a frequência do coraçãozinho, aí eu tenho o vídeo com o batimento, barulhinho, coisa mais linda. Aqui, aí tem um saco gestacional aqui, bonitinho. Aqui tem uma coisa que também foi uma curiosidade para mim, fui pesquisar para ver o que que era, que é vesícula vitelina. Aí eu falei, o que que é isso?
Aí depois eu pensei, cadê a placenta? Aí eu fui pesquisar. Vocês sabiam que a vesícula vitelina é o antes da placenta? Olha que incrível! É a vesícula que está levando todos os nutrientes, que está acompanhando ali o bebê nos primeiros dias, que o bebê é muito pequenininho ainda. Depois ela se transforma na placenta e o embriãozinho se transforma no bebê. Achei muito legal, não sabia. Aí eu tenho aqui o colo do útero, a vesícula, o saco gestacional, o embrião e o batimento, tudo bonitinho. Tenho impresso numa gráfica, foi R$ 5 um papel fotográfico, porque o laboratório não entrega mais o laudo em mãos. Falei, que palhaçada, eu tenho todos os meus exames, todas as fotos bonitinhas da Alice guardado numa pasta, e do segundo bebê eu vou ter tudo online? Ai, que paia! E aí, a partir do dia 15 de setembro, a gente começou a contar para todo mundo. Como é que eu contei? Eu peguei o vídeo, tem 7 minutos de exame. Eu peguei só 8 segundinhos ali mostrando, escrito embrião e com o batimento. Vou deixar aqui para vocês verem esse vídeo. Peguei esse vídeo e mandei para as pessoas da minha família, para as minhas amigas. Eu só mandei assim, tipo, para minha mãe. Não, minha mãe era um caso que me preocupava. Porque a minha mãe, ela é mãe, ela se preocupa comigo. Antes de beber, antes de qualquer coisa, ela se preocupa com os filhos dela, comigo. Então, ela não queria que eu tivesse outro neném, justamente porque eu tenho 2 doenças agora que eu não tinha na época da Alice, e é uma gestação de risco, tomando medicação, com todos os cuidados. Então, a minha mãe, pelo sim, pelo não, ela preferia que não tivesse, que eu não arriscasse nada. Porém, gente, eu faço acompanhamento com vários médicos há anos e eu pergunto exatamente, eu sou direta com eles. Eu quero ter outro bebê, eu posso engravidar? Eu corro risco de vida se eu engravidar? Todos eles me disseram, você está completamente apta a engravidar, seguindo o acompanhamento com os médicos direitinho, tomando seus remédios, fazendo uso da medicação contra a trombose, tudo direitinho. Você pode, não vai correr risco nenhum, vai ser uma gravidez de alto risco como qualquer outra. Milhões de mulheres fazem uso do Clexane e dá tudo certo. Então, você pode, você está apta. E foi confiando nos meus médicos que a gente seguiu. E quando eu contei para minha mãe, ela ficou meio assim, tipo, tenho medos. Tadinha, eu entendo. Aí a minha mãe, ela ia sair para trabalhar nesse dia. Chamei ela aqui em casa. Falei, mãe, passa aqui antes do trabalho, rapidão, a Alice quer te mostrar um negócio. Quando ela chegou aqui pessoalmente, a Alice pegou meu celular e mostrou o vídeo. Ninguém falou nada. Aí ela olhou, 8 segundos de vídeo, coração batendo assim. Aí ela, de quem é esse exame? Aí eu só fiquei quieta assim no sofá, olhando para ela. Calada, calada. Aí ela, Leandro! Aí o Leão tava no computador, apareceu lá na sala. Eu não falei pra você que não era pra botar bebê nessa menina? Enfim, gente, é preocupação de mãe, eu entendo. Mas eu confesso que eu estava muito preocupada com a reação dela. Por isso que eu também não gravei nada de ninguém. Porque todo mundo da minha família sabe do meu histórico e todo mundo fica com medo. Porém, eu estou muito segura porque eu tenho médicos do meu lado que me garantiram que vai dar tudo certo. Então, eu estou segura. Por isso que eu fui adiante. E aí, minha mãe, depois que passou o susto e tal, ela falou, agora tá dentro, né? Vamos rezar para dar tudo certo, para dar tudo bem. Mas, por favor, não tenha mais não. Aí eu falei, não sei, vamos ver aí o futuro como é que vai ser. Porque, gente, eu tenho plaqueta baixa. O normal de um adulto saudável é ali entre 150 e 450 mil de plaqueta. As minhas ficavam sempre entre 30 e 50. Eu já cheguei a ter 3 mil de plaqueta. Isso é caso de internação. Não precisei internar porque a minha doença em específico trata com corticoide oral, não precisa internar, fazer transfusão nem nada. Porém, o meu normal de plaqueta é ali no máximo 50, 60 mil. Há anos. Durante a gravidez, as plaquetas estão excelentes. Pode acontecer uma remissão, estou rezando por isso. Que esse bebê, ele vai conseguir recuperar a minha saúde.
fazer uma doença autoimune que apareceu do nada entrar em remissão. Olha que coisa incrível. Porque no primeiro exame que a médica passou, minhas plaquetas estavam em 115 mil. E 2 meses antes, estava 60. Aí eu falei, 115 mil, caramba! E aí, essa semana, alguns dias atrás, eu fiz um exame de sangue por conta própria. Eu tenho um pedido de hemograma simples aqui em casa, porque apareceu uma mancha aqui na minha barriga, que eu imaginei que podia ser questão de plaqueta, né? Eu fiquei preocupada, fui no SEBIN porque eu quis, fiz um exame, minhas plaquetas estão dentro do limite saudável, pela primeira vez em anos. Tá 136 mil. Aí eu falei, meu Deus, que maravilha! E aí todo mundo fica mais tranquilo, né? Aí eu mandei pro meu pai o vídeo, só mandei, oi vovô, mandei o vídeo. Meu pai é radiologista, então ele olha, ele entende exatamente tudo que tá ali. Ele viu meu nome, ele viu a data, ele entendeu de cara. Me ligou, ficou super feliz, fez chamada de vídeo com a Alice, a esposa dele também ficou radiante, ficou super feliz. Aí eu mandei pra minha irmã o vídeo. Oi, titia, mandei. Aí ela respondeu, ficou feliz, mandei para os meus irmãos, mandei para as minhas amigas. Minhas amigas piraram, foi muito legal a reação. Nossa, muito legal. Enfim, gente. Nota da editora. Faltou falar como foi a reação da família do Leandro. A gente contou para eles pessoalmente no dia 14, um dia antes da ecografia, porque teria um almoço de comemoração ao aniversário da mãe do Leandro, que era no dia 15. Então a família estava inteira reunida. A gente teve a ideia de colocar a Alice vestida com essa camiseta e ver se o pessoal percebia ali a camiseta dela. Ninguém percebeu logo de cara, então a Alice saiu apontando para a camiseta e pedindo para todo mundo ler. Depois que todo mundo entendeu que caiu a ficha, foi festa. Todo mundo abraçou, parabenizou e ficou todo mundo extremamente feliz. Foi muito legal. Estamos bastante felizes. A ficha está caindo. Eu precisei de 4, 2, o beta e o ecografia para cair a ficha. Aí eu comecei a ter alguns sintomas chatinhos ali do início da gravidez. O que eu já tive? Muita dor no seio. Eu sinto, tipo, bem pesado, bem dolorido. Muita fome. Muita fome. Muita fome. Sabe aquela fome do jejum de 12 horas que você faz para fazer exame? Que a sua barriga dói de fome? É essa fome que eu sinto, gente. O dia inteiro. Meu Deus. Mas eu não como o dia inteiro porque eu já estou acima do meu peso, preciso me manter ali. Tô tentando ir para academia, mas tá difícil pegar ânimo. Mas eu seguirei tentando. Não estou contraindicada de academia, então eu vou continuar tentando ir. Sensação de enjoo o dia inteiro. Então, é muita fome e sensação de enjoo. Como é que explica, gente? Por que eu vivo nos extremos? Que canseira. Enfim. Mas deu uma diminuída a sensação de enjoo dos últimos dias pra cá, graças a Deus. A fome segue, e quando eu fico muito tempo sem comer e deixo a fome apertar demais, aí eu fico mais enjoada. Aí eu preciso comer correndo, alguma coisa, qualquer coisa. E eu tô sentindo mais vontade de comer carboidrato. Acho que é porque carboidrato dá energia e é muito mais gostoso, né? Eu sei. Eu diminuí o café, porque eu tomo café sem açúcar todo dia de manhã, eu faço. Eu adoro, mas eu diminuí a quantidade, não parei de tomar, mas eu diminuí bem a quantidade, porque eu tomava bastante café. Uma vez no dia só, mas era muito. Diminuí também o café. A médica viu nos meus exames que eu não tenho tolerância à toxoplasmose, então eu não posso comer coisa crua na rua. Ela falou, ó, peixe cru, carne mal passada, ovo com gema mole, salada e self-service, evita, evita. Porque você tem uma questão ali com a toxoplasmose, você não pode ter toxoplasmose, pelo amor de Deus. Aí eu, não, doutora, tá tudo certo, não terei, tá tudo bem. Minhas vacinas estão em dia, tomei a vacina de influenza esse ano já, mas vou manter ali junto com o cartão o cartão de gestante, vou manter o cartão de vacina para facilitar. E é isso. Estou fazendo uso do Clexane todos os dias, uma vez por dia. Inclusive, tenho que aplicar neste momento.
Eu pego no SUS, graças a Deus eu consigo, com o relatório da médica, eu consigo pegar no SUS, porque é um remédio caríssimo, então é um gasto a menos, porque eu já tô tendo que suplementar B12 e eu tô tomando ácido fólico até as 12 semanas. Eu tô de 10,5. Então já já eu termino o ácido fólico. E é isso, acho que eu falei tudo. Esse vídeo ficou gigantesco, mas eu tentei deixar de uma forma mais bate-papo para vocês irem me ouvindo enquanto fazem outras coisas. Oh, Deus. Mas o meu canal aqui é para quem gosta de acompanhar a gente, para quem gosta de ver novidades da nossa família. Agora acompanhar uma gravidez, um bebezinho crescendo, a gente descobrindo o que que é, se é menino ou se é menina. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando as coisinhas que a gente já ganhou, as coisinhas da Alice que estão nesse baú que eu guardei, que vai dar para reaproveitar. Tem um body que é a coisa mais linda. Depois eu mostro. E também é como um registro. O meu canal aqui é um registro de todos esses momentos da minha vida que eu gosto de reassistir depois de um tempo para ver tudo que eu passei. Então tá aqui registrado tudo o que aconteceu nesses últimos dias e é isso. Vou ver se eu gravo mais vídeos com mais frequência, tá bom? Aqui e se inscreva aqui no canal, curte o vídeo, comenta, faz todo aquele ritual que o YouTube vocês já sabem que o YouTube pede, né? E sigam a gente no Instagram. Lá eu posto conteúdos com muito mais frequência. Posto stories quase todos os dias. E vou postar alguns videozinhos curtos lá também, verticais, bonitinhos. Tá bom? Um beijo. O link pro Instagram tá aqui embaixo. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!